E tem zagueiro interessado em jogar no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre o tema e também sobre a possibilidade de uma troca com o São Paulo. Quero te atualizar também sobre o Corinthians pagando mais 2 prestações atrasadas. Mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Queria te contar agora sobre a situação curiosa de Thiago Almada, jogador que arrebentava nos Estados Unidos, foi um dos craques do futebol brasileiro, se mandou para o Lyon, onde também foi bem, e é titular absoluto da seleção argentina, mas no Atlético de Madrid a coisa não aconteceu, e de acordo com a imprensa espanhola, o Almada está à venda. A ideia do time espanhol é negociá-lo já nessa janela de janeiro, mesmo sendo uma janela de menos movimentos no futebol europeu. O Atlético havia desembolsado 21 milhões de euros para comprá-lo do Lyon, um jogador extremamente interessante. E os clubes brasileiros que andam gastando bastante dinheiro deveriam colocar o Almada como uma opção, jogador muito diferente. Na passagem pelo Atlético de Madrid com o Diego Simeone é que a coisa acabou não andando. Ele atuou em apenas 15 dos 26 jogos em que esteve à disposição, foi titular em só 5, com 2 gols e 1 assistência. Se você gostaria do Almada no seu time do coração, já usa o espaço para comentário para registrar o seu time e por que o Almada faria a diferença, beleza? Quero falar agora sobre o Corinthians pagando mais 2 pendências. Timão resolveu virar um clube pagador e nas últimas horas quitou a primeira das 3 parcelas referentes ao título da Copa do Brasil como prêmio para os jogadores. O prêmio é de quase 35 milhões de reais e essa primeira parcela girou na casa dos 12 milhões de reais. Há outras 2 parcelas que já estão combinadas e serão depositadas muito em breve. O Corinthians também decidiu antecipar o pagamento da parcela da Câmara Nacional de Resolução e Disputas. No dia 16 de janeiro venceria esse prazo para o pagamento de 7 milhões e 200 mil reais a vários credores. Só que como o Corinthians tem um transfer ban contra si, promulgado pela CNRD, o Corinthians decidiu antecipar o pagamento dessa parcela para que a CNRD nas próximas horas retire esse transfer ban e isso deve acontecer a qualquer momento. Só para completar, registrar que o Fagner teve de fato seu contrato rescindido com o Corinthians, mas o Timão vai se ver obrigado a pagar 166 mil reais por mês dos vencimentos do jogador até dezembro, mais ou menos 2 milhões de reais. Vai ser o custo do Fagner enquanto atleta do Cruzeiro para o Corinthians. De qualquer forma, o Timão economiza cerca de 8 milhões de reais. A saideira sobre o clube, Gui Amorim, João Vitor e Bahia, a pedido do técnico Dorival Júnior, foram tirados da equipe sub-20 que disputava a Copinha para integrarem o elenco do Campeonato Paulista. Dodô, Luca e Molina ocuparão seus espaços. E o Corinthians pode contratar nos próximos dias sem custos um zagueiro brasileiro de currículo internacional e também pensa em uma troca com o São Paulo. Deixa eu começar falando sobre a troca. Dorival Júnior pediu a contratação de Alisson, volante que pertence ao São Paulo e perdeu um pouco de espaço, especialmente depois da chegada de Hernan Crespo. Com a possível ida do Alan pro tricolor, o Alisson vai perder ainda mais espaço. E é nesse contexto que o Corinthians procurou o São Paulo, pediu a contratação do atleta e agora São Paulo e Corinthians tentam chegar a um acordo sobre qual jogador do Timão poderia ser envolvido nessa troca, que deve ocorrer por empréstimo desde que São Paulo e Corinthians encontrem um jogador para ser utilizado como contrapeso. O Alisson já teve momentos muito legais no São Paulo ao lado do Pablo Maia, mas perdeu espaço. Sobre o zagueiro, eu me refiro a Gabriel Paulista, 35 anos de idade. O Gabriel rescindiu seu contrato com o Besiktas e está livre para fechar com quem bem entender. Jogador super corintiano, ele já declarou isso diversas vezes em suas redes sociais. Inclusive, uma de suas últimas postagens, ele aparecia com 2 malas com destino ao Brasil e nessa foto ele aparecia com uma camisa do Corinthians. O Gabriel tem outras sondagens de clubes brasileiros, mas vai dar toda a prioridade para jogar no Timão. Ele e toda a sua família são corintianos fanáticos. Temporada atual de 17 jogos pelo Besiktas, foi titular durante todo o mês de dezembro. Só para completar, registrar um pouquinho do currículo desse jogador, revelado pelo Vitória com passagens por Vila Real, Arsenal, Valência e Besiktas, sempre com contratos bem longos e passagens vencedoras. O que você pensa sobre Alisson e Gabriel Paulista? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Nicola, e a Safiel? O Júlio, há uma grande
há um grande problema para a realização do Corinthians, para a transformação do Corinthians numa fiel, seja a Safiel ou qualquer outra possibilidade. O acordo assinado entre Duílio Monteiro Alves, então presidente do Corinthians em 2022, com a Caixa, impede que o Timão vire SAF, a menos que o Corinthians quite com todos os débitos relacionados ao financiamento do estádio, hoje cerca de 700 milhões de reais. De qualquer forma, há boas notícias para o torcedor do corintiano, tá? Parcelas sendo pagas, o Corinthians conseguindo resolver problemas financeiros. Corinthians CNRD, fala aí, bora lá. Disse que tinha boas notícias para trazer para o torcedor corintiano. A primeira delas, com 10 dias de antecedência, o Corinthians quitou a parcela de janeiro da Câmara Nacional de Resolução em Disputas. Só para voltar um pouquinho no tempo, para que vocês possam entender. O Corinthians fechou um acordo com vários credores no Brasil via CNRD, que é uma Câmara Nacional de Resolução de Disputas, tá? No mês de dezembro, na segunda das parcelas programadas, o Corinthians pagou com atraso, irritando o Cuiabá e outros credores. O Corinthians até acabou, depois do atraso, se acertando com todo mundo, mas houve uma pressão grande e a CNRD decidiu aplicar um transfer ban no Corinthians, e a promessa de que transfer ban só seria retirado se o Corinthians fosse capaz de fazer o pagamento da terceira parcela agora em janeiro em dia. Parcela, como eu disse, vencia em 16 de janeiro. Até porque o Corinthians tem pressa para a resolução do seu transfer ban e para poder registrar atletas, o Timão pagou com 10 dias de antecedência os 7 milhões e 200 mil reais dessa parcela de janeiro, tá bom? Quando sai o transfer ban do Corinthians? O Cauã, na CNRD, esse transfer ban deve cair nas próximas horas, talvez amanhã. Como eu já contei para vocês, houve uma antecipação do pagamento. Corinthians também quitou a segunda parcela dos 40 milhões de reais que o clube devia ao Matias Rojas. Confesso que eu não entendi, e até mandei mensagem para o presidente, Osmar Stabile, eu confesso que eu não entendi por que o Corinthians deu prioridade aos pagamentos do Matias Rojas em vez dos pagamentos do Santos Laguna. Eram cifras parecidas. É bem verdade que o Matias Rojas aceitou o parcelamento e aceitou também a retirada de impostos. Em vez dos 49 milhões de reais, o Corinthians teve de desembolsar cerca de 41 milhões de reais. Mas o Corinthians se livrou do problema envolvendo o Matias Rojas e agora depende de um pagamento para o Santos Laguna de algo na casa dos 41 milhões de reais para a resolução também do transfer ban internacional. Boa noite, Nicola. Viu a nota da Safiel? Solta notícias boas do Timão. Até agora só notícias boas do Corinthians, hein? Uma atrás da outra. Deixa eu ver qual foi a nota da Safiel. Eu cheguei a ver o Vessone publicando alguma coisa, mas confesso que eu não li. Já estava na correria do vídeo. Quer ver, ó? Ó, sobre Safiel. Peraí. Safiel envia carta ao presidente Osmar Stabile e informa: quitação da Neoquímica Arena em até 6 meses e derrubada imediata do transfer ban se a diretoria do Corinthians assinar memorando. Agora, enfim... Então, vou ler o trecho da carta enviada pela Safiel. Hoje, em carta enviada à presidência do Corinthians, a Safiel propôs ajudar o clube a se livrar das dívidas mais urgentes antes mesmo da SAF existir de fato. São elas: transfer ban da FIFA. Após a assinatura da proposta, ofereceremos um mútuo para quitar a pendência do atleta Félix Torres e liberar o Corinthians. 2. Arena mais caixa, após a auditoria e aprovações internas, mas antes da captação pública, propomos um aporte antecipado, condicionado para quitar pendências da Arena, liberar garantias e destravar o caminho. Coragem é isso, fazer acontecer com responsabilidade. Só deixa uma pergunta. O pessoal da Safiel vai fazer isso em troca do quê? Da garantia de que o Corinthians vai virar SAF? Da necessidade de que o Corinthians vire SAF por meio do pessoal da Safiel? É só isso que precisa ser respondido.
Fala, minha família, beleza? Tudo bem? Então, rapaziada, ficamos aí com mais um giro de notícia do Timão neste sábado, ó, tô ficando maluco, nesta quarta-feira, dia 7, na verdade, né? Eu confundi os 7 com sábado, então, mas enfim, é dia 7 de janeiro, muita informação, tem notícia boa no Timão, cara, tem notícia e informação importante, baita informações aí, o Timão pagando suas dívidas. Tá dando certo, as coisas estão acontecendo no Timão. Então peço humildemente para você deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para receber sempre que for possível as atualizações do Timão. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui!